Olá, amados. Bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Ele tem nos falado por esses dias, a respeito da sabedoria, que nós devemos abraçá-la, nós devemos guardá-la de toda forma. A sabedoria que estava no seio do Pai antes mesmo da palavra. Em Provérbios capítulo 12, do versículo 20, diz assim: o engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. O princípio da sabedoria, é o temor de Deus. O conhecimento é desviar do mal. Aqueles que planejam o mal não têm o temor de Deus, porque de Deus não se zomba. Aquilo certamente que plantares, colherás. Mas aqueles que desviam do mal, aqueles que temem a Deus e estão no seu amor reverente, a paz habita entre eles, e logicamente eles cooperam pela paz, pois cumpre-se o amarás o próximo como a ti mesmo, amar até mesmo os vossos adversários. Jesus nos ensina que galardão tereis orando somente por os que vos fazem bem, se te baterem numa face, oferece a outras, pedir para andar uma légua ande duas, fazendo assim acumula brasa sobre as suas cabeças. Porque quando assim nós procedemos, nós acionamos a justiça, a equidade, a imparcialidade de Deus. No versículo 19 diz assim: os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. Aquele que está com a verdade, a Bíblia diz que terra e céus passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se está com a verdade, é eterno, porque a partir do momento que morreu para o pecado, nasceu uma nova criatura e está sendo preparada para a vida eterna através daquele único sacrifício ali na cruz. Mas praticante da palavra, como ele nos tem falado, porque se não se pratica, a fé sem as obras é morta, e só se produz esses bons frutos, essas boas obras, através da videira verdadeira. Mas a língua do mentiroso dura apenas um instante, porque tudo que for dito na treva será revelado na luz. O Evangelho ele traz essa luz, ele tudo aquilo que foi dito, mesmo que foi no interior da casa em oculto, será revelado em alto tom no alto dos telhados. No versículo 21 diz assim: nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. Justamente por isso, porque vai ser revelado na luz. É um plantio, que a colheita é certa. A Bíblia diz que quer sejam obras boas ou quer sejam más, todos serão recompensados, segundo as suas atitudes. Porque a Bíblia diz que a língua, ela disfarça as suas intenções com os lábios, mas o íntimo, é conhecido por Deus. E por alguns o íntimo condiz com aquilo que sai da boca, porque a boca fala que o coração está cheio. Mas aqueles que usam, mesmo que o seu interior esteja no seu íntimo a falsidade, e na sua língua, ainda como Jesus dizia, aqueles
religiosos, como podeis falar coisas boas, né, se o vosso interior está cheio de malignidade, de mentira, de ódio, de todo tipo de conduta que não agrada ao Senhor, né? Mas tudo é revelado, porque Deus ele sonda a mente e os intentos do coração, e nada passa desapercebido, né, diante dos seus olhos. Em 2 Crônicas, no capítulo 22, versículo 3, né, nós compreendemos melhor essa palavra. Nos fala de Acasias, que tinha 22 anos, né, e reinou Jerusalém durante um ano. Acasias tinha um grande problema, né, porque aquele que anda na verdade, ele tem que ficar vigilante. A Bíblia diz que maldito do homem que confia no homem, né? Existe um engano, o espírito, né, de engano. Nós temos que ficar vigilantes, porque muitos que estão na nossa volta, né, procuram influenciar para que a gente venha tropeçar, porque se já tropeçam na verdade, né, eles vêm com vãs filosofias, com vãs doutrinas, né, como Jesus dizia àqueles religiosos: vós não herdais o reino dos céus, estão tentando herdar por força, né, porque eles tentavam entrar pulando o muro, né, as janelas, mas Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele é aquele que sabe de onde ele veio e para onde ele foi. E todo aquele que o segue, né, anda nessa verdade e tem certeza, né, da ressurreição. A Bíblia diz que o Espírito da verdade comunica ao nosso espírito, ao fôlego de vida. E Acasias, primeiro que ele, quando a morte de seu pai, e ele teve como conselheiros, né, a família de Acabe, né, e isso veio a sua desgraça. E além de tudo, né, tinha sua mãe, que a Bíblia diz que a Thalia, né, neta de Onri, a Bíblia diz que ela lhe dava conselhos insensatos, né? Então a Bíblia diz que ele andou, né, não diferente do que os outros reis de Israel, né? Se envolveu em idolatria. Existe um padrão, né, que Deus ele nos concede, a sabedoria, né, o caminho em retidão, integridade, sinceridade, como ele tem nos falado do caráter, né? Ele quer nos aperfeiçoar, né? Para isso nós devemos permitir esse aperfeiçoamento. Mas aqueles que se envolvem, né, nesse espírito de engano, não procura o discernimento, porque quando nós aprendemos o Evangelho, os ensinos de Jesus e nós o praticamos, né, esses traços, que é o nosso caráter, são inseridos em nós e vem essa sabedoria, vem a luz e todo engano, né, o discernimento, nós discernimos entre o bem e o mal. E esse discernimento, essa revelação da verdade, que é Jesus, né, tira todo esse espírito de engano. Inclusive, aqueles que estão em nossa volta já não nos influenciam, né, como Acasias deixou ser influenciado, aceitando conselhos daquela família de Acabe, né? E mesmo assim aceitando conselhos de sua mãe, né? Que só lhe dava conselhos insensatos, né? Então nós precisamos desse discernimento para não se envolver, né, nesse engano, porque a Bíblia diz que Jesus, né, seria tropeço para muitos, mas aqueles que
o seguem, aqueles que não vão adiante dele, aqueles que não envolvem, né, com entendimento de próprio olhos, né, aquele que segue o que ele nos ensina e é praticante, e o seu interior condiz, né, com aquilo que sai da boca, esses são os que agradam o Senhor, são aqueles que amam e seguem. E Deus é aquele que nos recompensa conforme as nossas atitudes, né? Não preocupeis com reputação, né? Antes preocupais com o caráter, que é aquilo que Deus sabe, o que Ele está trabalhando em nós e o que está em nosso interior. Reputação é o que dizem a nosso respeito, mas nós temos que preocupar com a consciência pura, porque aquele que tem a consciência pura, né, diante de Deus, a Bíblia diz, né, quem pode declarar que tem a consciência limpa, né? Mas quando se tem a fé sincera, né, diante de Deus, Deus é aquele que quando levantam, né, falsas reputação a nosso respeito, ele é aquele que nos justifica, né, porque ele mesmo imprimiu o caráter em nós. Nós temos que proceder como o mestre nos ensina, né? Agir, às vezes indo como uma ovelha muda ao matadouro diante dos teus tosquenejadores, né? E assim como Deus o justificou, né? Embora o homem, aqueles que olham exteriormente, né? Aqueles que são como vasos que passam um esmalte e dá-se uma maquiada, um brilho, né? Deus é aquele que conhece, sonda os intentos, pensamentos do coração. E na revelação, né, na luz, vai ser, né, toda treva, tudo aquilo que foi dito na treva é revelado, né? Muitas máscaras têm caído, né, porque a palavra de Deus cumpre, né? Terra e céu passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E todo aquele que segue a verdade, ele permanece para sempre, ele herda a vida eterna, né? Mas a língua mentirosa dura apenas um instante, porque existe um momento onde vai ser revelado, né? Assim como foi revelado o filho da perdição. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que Jesus Cristo nos abençoe, nos conceda tudo aquilo que é necessário, porque quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, né, Ele nos acrescenta as demais coisas. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.